Olá, tudo bem? Meu nome é Caleb Hipólito, sou um dos fundadores da Requinte Congelados e hoje a gente vai estar aqui para estar falando um pouco sobre abertura de empresa, né? Para você que quer montar uma indústria de congelados, uma indústria de alimentos em geral. Então, assim, a gente vai começar alguns assuntos que sempre vão estar te orientando para estar fazendo essa abertura de empresa. Então, para quando você vai começar essa abertura de empresa do zero mesmo, então assim, você vai ter muitas dúvidas. E eu nunca encontrei tudo certinho, passo a passo de como que você vai iniciar. Então eu estou falando aqui para vocês de como eu iniciei, como eu recomendo vocês fazerem, porque tem vários passos para quem deseja trabalhar nesse ramo de alimentos, tá? Então o primeiro passo que eu sempre falo, quem me pergunta, é na escolha de qual vai ser o produto que você vai comercializar. Por que vai ser essa questão da escolha do produto? Foi até uma das coisas que aconteceu aqui na Requinte, que nós tivemos muita dificuldade no início, porque nós iniciamos com frango recheado. Vou dar um exemplo para vocês. E como o frango recheado, com essa escolha do frango recheado, a gente ficou bem limitado só no frango recheado. Até que a gente conseguiu aumentar a nossa produção, conseguiu melhorar a capacidade de produção em larga escala, nós não conseguimos lançar outro produto, que era, no caso, até comento sempre, que é a asinha recheada, que era um item que a gente tinha no frango, que a gente sempre tirou, a gente produzia, mas ele não era um produto que a gente conseguia fazer em larga escala. Então essa escolha do frango recheado, a gente teve uma dificuldade até que a gente conseguiu adaptar na nossa produção. Depois que a gente conseguiu adaptar, criou, igual assim, um dos erros que a gente cometeu foi na questão dos recheios. A gente abriu muito leque de recheios. Eu lembro que a gente tinha mais ou menos umas 20 opções de recheio. E achava que isso era um atrativo para o cliente. Sendo que, na verdade, para mim que sempre trabalhou com vendas na internet, nossa venda sempre foi online, então eu tive muita dificuldade por causa disso. Porque a pessoa começava a conversar comigo, eu dava 20 opções de recheio, até que ele chegava no consenso qual recheio que ele gostaria, ficava muito tempo o atendimento. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, esse ponto da escolha do produto. Essa questão do recheio também, em qualquer ramo, igual eu estou falando de frango recheado, mas eu vou dar um exemplo de uma amiga nossa próxima agora, que mexe com macarrão, né? Aqueles macarrões que você faz em feira, que faz na hora. Ela tinha diversas opções de macarrão. E você imagina, até a pessoa conseguir escolher qual recheio vai colocar, quais ingredientes que ela quer misturar um com o outro, assim, vira uma confusão na cabeça do cliente. Hoje, para você ter um atendimento mais rápido, você chegar num consenso mais rápido do seu atendimento, tenta focar em produtos chaves. Vou te dar um exemplo. Eu, de 20 recheios do meu frango, eu caí para 5. Então, esses 5 atende muito bem todos os meus clientes. Porque eu peguei os produtos que tinham uma diversidade maior, que tinham uma saída maior, e coloquei eles como os principais do meu cardápio. Então foi quando eu consegui colocar, vamos dizer assim, consegui padronizar o meu produto para conseguir colocar ele numa forma industrial, numa forma em larga escala. Apesar do meu produto ser extremamente artesanal, você fazendo essa padronização, você consegue aumentar muito a sua produção, mesmo sem aumentar o quadro de funcionários. Mas, de acordo com o que vai aumentando a capacidade, a necessidade, você vai ter que estar aumentando esse quadro de funcionários e criando uma linha de produção. Por exemplo, lá hoje a gente tem uma linha de desosse, da desosse já passa para a limpeza do frango, depois a gente passa para recheio e embalagem. Então a gente foi criando essa linha de produção. Que é outro passo importante que você tem que ir na escolha do produto. Porque uma coisa que você tem que ter em mente é que o produto que você vai comercializar, você tem que ter uma afinidade muito grande com ele. Por quê? Uma que você nunca produziu em larga escala, nunca teve uma produção industrial. Então, se você não tiver afinidade com o produto e ainda querer produzir ele em larga escala, você vai ter muita dificuldade. Porque é ali na hora que você começa a fazer essa produção em larga escala que você vai ter
vamos dizer assim, vai vir os erros, né, que a gente comete. Por exemplo, acertar o ponto do tempero, acertar o ponto de congelamento, se você for trabalhar com congelados, acertar também a parte que eu te falei de vocês de recheio, você ter essa facilidade de conseguir modificar o sabor, a qualidade do seu produto. Então, por isso que você tem que ter essa afinidade. É extremamente importante você ter isso em mente. Uma coisa que a gente apoiou muito aqui no início foi a questão da embalagem. Se você não tem conhecimento do seu produto, do produto na produção, no valor final dele ali, você não vai conseguir encontrar uma embalagem de qualidade, tá? Que vai atender de forma adequada o seu produto, que vai te dar uma maior vida útil, né? E maior, como se diz, quando você encontra a embalagem que dá certo no seu produto, você aumenta a vida útil e a qualidade final dele na hora que chega para o seu cliente. Quando nós iniciamos aqui na Requinte Congelados, eu iniciei com a embalagem de PVC, filme PVC para alimentos. E eu acredito que é uma das embalagens que o pessoal mais utiliza de início. Principalmente, não sei, para quem não conhece, aquela embalagem de padaria que o pessoal coloca na bandejinha e embala. Aquilo ali é o filme PVC. Quando eu iniciei nos congelados, era o que a gente tinha de condição, era o que a gente tinha de investimento, era o que a gente tinha de conhecimento. Para vocês terem ideia, a gente tinha uma afinidade com o produto, mas a gente não tinha nenhuma afinidade, nenhuma expertise na questão de embalagem. Então foi quando a gente iniciou. Ficava muito bonito o produto, quando você embala ele fica muito bonito, mas como o meu produto ele é congelado, com o passar dos dias ele criava um pouco vamos dizer assim, ele criava aquela película do PVC, ela fica muito fina. Então assim, ele fica bonito, mas ele vai começando a perder, não dá aquela segurança toda como é a da embalagem a vácuo. Mas, a gente voltando nisso, quando você está iniciando, você não tem um capital tão grande, foi uma embalagem que me atendeu por muito tempo. Não tive problema com questão de perder qualidade, perder gosto, validade, apesar que assim, a gente sempre trabalhou com estoque muito reduzido, por ser produtos artesanais, então a gente conseguiu adequar muito bem com a embalagem PVC. Só que ela tinha esse problema que eu disse para vocês, ela vai criando a camada muito fina, quando você deixa um tempo a mais no freezer, ele começa a congelar, que quando você na hora que o seu cliente vai retirar ele da embalagem para fazer em casa, ele tende a ficar difícil de retirar. Então, é um dos pontos que a gente pega muito na escolha do produto. Outro passo para você estar escolhendo o seu produto é a questão de você fazer uma pesquisa de mercado. Vou dar um exemplo que eu sempre comento com todo mundo. Todo mundo me pergunta, pô, você já faz o frango recheado, você já faz asinha, por que você não faz linguiça, que é um prato que muita gente gosta, né? Aqui em Goiânia, para vocês terem ideia, é extremamente saturado esse mercado de linguiças artesanais. Tem muita gente que faz, muito concorrente. Os açougues, a maioria dos açougues hoje já trabalham com essa produção quando tem autorização, tá? Então, foi um item que a gente preferiu não utilizar. E outra coisa também, questão de fiscalização. Quando a gente foi olhar a questão do nosso produto, como a nossa empresa é pequena, a gente pensou pequeno, tudo assim, então o único que a gente poderia trabalhar seria a vigilância sanitária. Quando eu fui estudar um pouco, conhecer um pouco mais, eu sei que tem casos e casos, mas para a gente lá, como a gente ia utilizar para linguiça, a gente teria que migrar para um outro tipo de fiscalização, que é a agrodefesa. E a gente não tinha condição na época de estar fazendo essa migração, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, eu não entrei, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu ia bater de frente com muita gente. O preço, você já ia bater de cara ali que o preço não fica muito bacana. Se você for bater de frente com tantos concorrentes, eles sempre vão ter a vantagem, porque como já está no mercado, já tem um potencial de compra de matéria-prima muito maior. Já tem a questão de baixar o custo do produto no giro. Então, eu ia bater de frente com gente que eu não ia conseguir. Eu não ia ter o resultado que eu tive
com um produto que eu tinha afinidade e que eu via que tinha muito mercado para mim, que era do frango recheado. Então, é uma coisa que eu sempre vou falar. Antes de lançar qualquer produto, você sempre busca primeiro afinidade com o produto, para você passar por essas fases de produção, e fazer uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado é extremamente importante. Outro ponto que você vai ver é a questão dos seus pontos de venda. Quando você inicia, você vai ter aquela venda mais boca a boca, uma venda familiar, na internet. Então, assim, é uma venda direto para o consumidor final. Você já não vai iniciar com investimento baixo, já pensando em vender, por exemplo, para o mercado. Não tem como. Hoje, com as leis que tem hoje, você não vai conseguir fazer isso. Se você vender, pode até vender, mas você pode ter problema de fiscalização, que não é o correto a se fazer. Você começou, por exemplo, para você poder vender para o supermercado, você vai ter que passar já para um outro tipo de nível de produto. Vou dar um exemplo para vocês. Para vender para consumidor final, somente não, mas vamos dizer assim, a certificação com o certificado de vigilância sanitária já te atende. Você já consegue fazer esse atendimento ao consumidor final. Atendendo todas as exigências da vigilância, tudo certinho, você já consegue fazer esse atendimento. Se você for vender para a pessoa revender seu produto, vamos dizer assim, uma venda para revenda, B2B, né? Aí você já não consegue junto com a vigilância sanitária. Eu estou falando para vocês, casos e casos, estou falando do meu tipo de produto. Principalmente quando a gente trabalha com carnes, manipulação de carne, aí a gente já cai muito na agrodefesa. É um assunto que eu vou abordar daqui a pouco. Então, quando você for fazer essa escolha do seu produto, você já tem que pensar quem vai ser o seu consumidor final. Poxa, vou vender... Eu moro no condomínio, vou vender no meu condomínio. Pô, aí você já consegue, ali, com o seu CNPJ no meio, por exemplo, fazer umas compras um pouco melhor. Você já consegue vender, você já não está ilegal, vamos dizer assim, você consegue vender para o consumidor final até você ir adquirindo capital e adquirindo experiência para poder fazer o investimento maior. Então, assim, é o passo. Você vai primeiro fazer essa escolha do produto, essa afinidade que você tem com o produto, ver qual vai ser o seu consumidor, qual vai ser o seu público-alvo, né, para definir qual vai ser o investimento. Então, sempre pensa assim, é bem melhor eu começar validando o meu produto, eu vendo se ele tem mercado, com investimento mais baixo, você fazendo aquele atendimento em família, amigos, condomínio. Eu sei que é bem trabalhoso, mas ali você já vai estar validando o seu produto, você vai ver se o seu produto é vendável ou não. Do que você chegar e fazer um investimento extremamente alto para já colocar um produto no mercado que você nem sabe se o pessoal é receptivo a esse produto, para depois você dar um passo para trás. Aqui na Requinte a gente iniciou assim, a gente começou trabalhando em casa mesmo, com os frangos recheados, foi aumentando o nosso cardápio e hoje a gente está no passo final, assim, para a gente já é muita coisa, que é o de certificação da agrodefesa. A gente já passa já para um nível maior. Porque assim, quando você começa o seu produto, muita gente comprando, consumidor final, o mercado vai atrás. Os supermercados, empórios, representantes, eles vão querer revender seu produto. Se o seu produto tiver qualidade, até nesse ponto que a gente entra na afinidade, por isso, porque quando o seu produto tem a qualidade, os mercados vão se abrindo, as portas vão abrindo para você. Você não vai ficar desesperado, nossa, tem que colocar nesse mercado, colocar nisso. Não, você já vai trabalhar pensando na sua produção futura, pensando sempre, tipo assim, por etapas, vamos dizer assim. O nosso atendimento, a gente nunca deixou de parar o consumidor final, nunca pensou nisso, para, por exemplo, ficar somente com revenda. Pelo contrário, a gente quer abraçar todo mundo, mas o nosso foco principal sempre foi o consumidor final. Então, você sempre tem que ter em mente isso, olha, quem é o meu público-alvo?
Quem eu vou atender já de imediato? Quais vão ser os pontos de crescimento meu? Então, isso aí, quando você for definir o seu produto, você vai ter isso. Outro ponto extremamente importante, matéria-prima. Você tem que escolher um produto que você vai ter matéria-prima de fácil acesso. Isso é uma coisa que a gente, para vocês terem uma ideia, a gente pensa, poxa, frango, é muito fácil frango, né? Comprar frango é fácil demais. Só que para a gente aqui já teve dificuldade. Eu vou te explicar para vocês entenderem quais são as dificuldades. Sazonalidade. A gente teve aqui muita dificuldade de sazonalidade. Por exemplo, final do ano, a demanda por aves natalinas é muito maior. Então acaba que, como se diz, demanda, cai estoque, o preço vai lá no alto, dispara. Então a gente teve essa dificuldade. Padronização do tamanho do frango, que a gente teve, foi uma coisa que a gente aprendeu na prática. Vou dar um exemplo, tem 2 tipos de frango no mercado, um exemplo. O frango que você compra no supermercado, mesmo no frio do supermercado, que é aquele frango que vem com miúdos, moelinha, o pé, vem com essas partes do frango, e não é padrão. Você vai padronizar ali com a escolha dos pesos. E tem um frango carcaça. Até o nome é engraçado, muita gente vai, vai comprar uma carcaça de frango, mas não. O frango carcaça é porque é um frango mais limpo. Ele vem um frango totalmente limpo e com tamanhos padrões. Várias empresas trabalham com vários tipos de padronização. Uma empresa que eu gosto muito de trabalhar aqui é a Super Frango. Ela trabalha com 2 tipos de padronização aqui para a gente, que é o de 2 kg e 2,2 kg. O que é essa padronização? Vou te dar um exemplo da Super Frango. A caixa geralmente vem com 20 quilos de peça. Então, dentro da caixa, ela vai vir sempre, quando é 2 quilos, vai vir padrão 10 peças. Então, assim, mesmo que a diferença entre os carcaças que vem é muito pouco. Entendeu? Por exemplo, a de 2,2 ela vai vir 9 peças dentro da caixa de 20 quilos. Então, eles padronizam essas peças para colocar dentro dessa caixa. Isso aí te faz ganhar muito tempo na compra, muito tempo na hora de produzir. Então, quando você for escolher o seu produto de comercialização, presta muita atenção na matéria-prima. Porque a partir do momento que você começar a ter muita dificuldade para encontrar, quando você passar a produzir em larga escala, você não vai conseguir. Você vai ter essa barreira. Outro ponto também que a gente sempre fala da matéria-prima, além do principal, né, vamos dizer assim, os insumos. Os insumos, você sempre conhece, por isso que vem a afinidade do produto. Então, assim, você conseguir reduzir os custos nos insumos é extremamente importante. Vou tentar explicar, vai ficar um jeito bem fácil de você entender. Quando eu disse para vocês que a gente tinha 20 tipos de recheio, quando eu ia comprar os insumos, os recheios, por exemplo, eu tinha que comprar um pouco de cada. Entendeu? Eu tinha que comprar um pouco de cada. Então eu não tinha poder de compra. A partir do momento que eu padronizei os meus recheios, que eu coloquei poucas opções, por exemplo, vou comprar o presunto agora. Então, como eu tenho, por exemplo, 5 recheios e um dos principais é o de presunto com catupiry, um exemplo, então eu vou comprar um volume maior de presunto, vou conseguir comprar um presunto de maior qualidade e com um custo bem mais em conta. Exemplo prático aqui demais que a gente passa é o catupiry, vamos dizer que é o requeijão cremoso. Né? O catupiry é um nome popular, mas é o requeijão cremoso com amido que a gente fala. Quando a gente comprava ele nas distribuidoras, vamos dizer assim, ele tinha um preço. Um exemplo, faz R$12,90. A partir do momento que a gente começou a comprar a caixa fechada, começou a padronizar os produtos com esse insumo, ele já caiu para R$9,90, R$10,20. Então, assim, a bisnaga, aí você pensa assim, poxa, eu compro hoje por semana, dá um exemplo, você compra 50 bisnagas por semana. A diferença vamos arredondar, R$2 cada bisnaga, no final das contas dá muita coisa. E nisso você vai fazer no insumo, no presunto, catupiry, mussarela, você vai conseguir baixar o preço assim. Nos temperos, principalmente quem gosta de trabalhar com aquelas ervas finas, você consegue comprar baldes maiores que tem um preço muito mais em conta.
Então tem que tomar cuidado com isso, você já tem que caçar essa lista de fornecedores. Outro produto que eu sempre falo para o pessoal olhar demais é o alho. Igual assim, a gente aqui na Requinte, nós não gostamos de utilizar aquele tempero industrializado, mas é gosto nosso. Tem muita gente que utiliza e fica muito bom. Mas nós que não utilizamos, o alho ele tem uma diferença muito grande. Um exemplo, se eu comprar o alho com casca, ele vai, um exemplo, não estou dizendo qual é o preço real, R$ 15 o quilo. Se eu comprar ele sem casca, ele já vai para 30. Se for comprar mercado, vamos dizer assim. Só que aí você tem que pôr em conta. Perca de casca, que apesar do peso não ser muito, mas tem perca. Tem a perca das peças que às vezes não vêm tão boas. E a mão de obra que é extremamente trabalhoso. Você tem que descascar. Tipo, descascar uma cabeça de alho é excelente. Agora, descascar 8, 10 quilos de alho é muito trabalhoso. Se você não tiver a máquina ali, que não é um preço muito barato, só para descascar alho, então já você tem que colocar isso em mente. Então, quando você já consegue comprar uma quantidade maior, você tem esses fornecedores, você consegue baixar o preço para valer a pena, como se fosse você comprando de casca no mercado. Claro que às vezes não chega nesse valor, mas baixa muito bem. Viu? É um exemplo que eu estou dando para vocês. Outro passo, fornecedor. Nessa escolha do seu produto, você tem que fazer uma pesquisa de fornecedor na sua região. Eu lembro que quando a gente começou a aumentar o nosso cardápio, eu nunca tinha trabalhado com lombo suíno, carne de porco. E foi um item que a gente acrescentou, que foi o lombo recheado, disco de pernil com bacon, todos eles envolviam carne de porco. E eu não conhecia nenhum outro local que não fosse supermercado. Eu lembro que quando a gente tinha que fazer compra de final de ano, quando começou, a gente pensava que comprava muito, eu quero comprar 150 quilos de lombo, ia no supermercado e encomendava, o povo até olhava de cara ruim pra gente, porque dava muito trabalho para eles, e eu acredito que a margem, por não ser tão grande de mercado, né, eles achavam que não compensava, porque eles ganham muito ali, 1 quilo aqui, outro aqui, a gente tinha muito esse problema. Aí foi onde eu fiz o processo ao contrário, eu fui procurar fornecedor, depois de já ter o produto. Gente, isso é extremamente desgastante. Você perde muito dinheiro, né, nessa brincadeira, porque, dá um exemplo, a gente tem um produto que chama porqueta aqui, que a gente trabalha. Para acertar a mão na peça da porqueta, você tem que acertar a mão numa parte num corte suíno que é conhecido, mas que vamos dizer assim, cada distribuidor, cada pessoa que trabalha com carne de porco, corta de um jeito, que é a barriguinha, né? A gente fala que é a barriguinha ou a panceta, mas é a barriguinha. A gente trabalha com a barriga premium, né? Quando eu comprei a primeira vez de um lugar, ela veio totalmente, inteira, muito gordurosa, não teve limpeza, veio inteira e ele pega muito assim, a parte das costas, que é uma parte mais dura. Então eu errei a mão nela e a gente não tem como devolver. É muito difícil você devolver esses tipos de carne. E ainda mais que não foi por erro deles, é porque é o corte deles, você tem que acertar o corte. Então, nali você já começa a perder dinheiro, perder mão de obra, tempo de produção. Então, é um desgaste. Até que eu consegui acertar o fornecedor para esse tipo de corte, foi muito tempo. E eu passei por final de ano, você passa por aquelas sazonalidades de venda, né? Então, perde muito dinheiro. Então, se for fazer o seu produto, faz essa pesquisa de fornecedor primeiro, faz o levantamento certinho, porque não é fácil. A gente vê assim, vários fornecedores que podem aparecer, mas para acertar a qualidade que você quer, não são todos, tá bom? Então vocês têm que tomar esse cuidado. Outro ponto que a gente pega muito aqui na Requinte é a questão da higienização para a escolha do produto. Por que eu falo higienização? Quando você for escolher os seus fornecedores, sempre bate assim na tecla na hora que você sempre toma esse cuidado. Chegou, recebe a mercadoria, confere temperatura, confere se o seu produto não precisa ser conferido temperatura igual carne, confere a qualidade da embalagem, validade, como está chegando para vocês.
porque é um ponto que faz muita diferença. Às vezes no início vocês não vão sentir tanto porque compram uma quantidade menor, mas quando você começa a trabalhar com as compras maiores, se você não tem esse controle, pode vir produto, por exemplo, vencendo em poucos dias, aí você não consegue utilizar dentro da sua produção. Você vem produtos que, às vezes, a primeira manta está bacana, a de baixo já não está, aí você já começa a desconfiar, já perder, tem uma perca de matéria-prima antes mesmo de produzir. Então, assim, sempre olha, pesquisa fornecedores com certificações, visita o local, porque é extremamente importante. Na parte de alimentação, você tem que ter esse cuidado. Tá? Sei que às vezes é um passo muito cansativo, mas depois que você acerta a mão com seus fornecedores, aí você já trabalha bem mais tranquilo, com a padronização muito melhor. Hoje, graças a Deus, assim, a gente vai acertando com o fornecedor, você já faz o pedido, já chega do jeito que você quer, você só recebe questão de temperatura, questão da avaria da embalagem e já vai para a produção. Então, essa segurança e essa facilidade, se você quer montar a sua indústria de alimentos, é extremamente importante, tá? Outro passo, depois que assim, nós falamos mais de produto, né? Como é que você vai escolher, a afinidade que você tem que ter com o produto, fazer uma pesquisa de mercado, mas aí depois você vai ter outros passos que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês, já vem com que horas que eu vou atrás de um RT, né, um responsável técnico pelos meus produtos, qual o tipo de fiscalização que vai ser no meu negócio. Igual eu falei para vocês, tem vigilância sanitária, tem agrodefesa. Então, cada segmento desse que você escolher, você vai ter que ter esses cuidados. Tá? A parte mesmo do responsável técnico é extremamente importante. Tem muita coisa que, por exemplo, nenhum de nós da Requinte, quando nós iniciamos, tinha formação de chefe de cozinha, ou formação na parte de nutricionismo, essas coisas, né? E então nós tínhamos o conhecimento do produto, mas não tínhamos nenhum conhecimento de técnicas. Por exemplo, de higienização de bancada, rotulagem, que é algo que a gente apanhou até pouco tempo, a gente já está finalizando a adequação, descarte de resíduos. Então, sim, é uma série de situações que a gente vai estar mostrando para vocês aqui, tá? Nos próximos vídeos, para facilitar. Porque, igual eu falei, eu não encontrei no início, até porque eu acredito que é uma área até um pouco carente, aqui na minha região pelo menos, que é a questão de, vamos dizer assim, seguir os passos todos certos, né? Vamos dizer assim. E também por causa do custo. Para você seguir à risca todas as exigências, tanto de vigilância quanto de agrodefesa, você já tem que ter um capital maior, tem que ter um custo maior. Então, primeiramente, que a gente sempre recomenda, valida seu produto, vê se ele realmente vai fazer diferença no mercado, tá? Se você vai atender, vai ter demanda para ele, para depois você fazer esses investimentos. Não estou dizendo para você trabalhar ilegal, mas para você trabalhar com passos você programados. Tá? Você conseguiu ir se adequando, vai se adequando o mais rápido possível até chegar no que é realmente o ideal. Ou vigilância sanitária ou agrodefesa. Tá bom? Então, pessoal, esse vídeo de hoje era para isso, para estar falando sobre os produtos. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Segue procurando, trabalhando, pesquisando o mercado. Eu tenho certeza que aí na sua região, onde você for trabalhar, você vai encontrar um produto que vai fazer a diferença. E não adianta. Você pode ter o produto que precisa do mercado, produto que o pessoal não trabalha, mas se você não faz ele com carinho, com toda a qualidade que você deve fazer, você não vai ganhar mercado. Então, ache um produto que você tem afinidade, que você gosta de fazer, que isso aí vai fazer a diferença no resultado final, nas suas vendas, no resultado final de qualidade do produto, tá? Esse é o diferencial na hora de escolher o produto. Segue a gente aí nos canais de mídia, Requinte Cursos, tá? Também
entra no nosso canal, tá bom? Ativa aí o sininho para receber notificação, que a gente sempre vai ter, nós sempre vamos ter vídeos sobre tanto parte técnica quanto de receitas também, que às vezes pode ser até às vezes nesses produtos que a gente passa, você pode estar escolhendo o seu produto, tá? A gente sempre está colocando receitas, dia a dia da Requinte, tudo aí na Requinte Cursos. Então, segue a gente, fica a dica, um abraço e até o próximo vídeo.